vídeo de hoje é sobre monstros, porque eu não consegui pensar em nada melhor. Porque os livros de hoje são The Walking Dead, A Ascensão do Governador e Lobisomens. Vou começar falando sobre The Walking Dead, se vocês se lembram. É o livro que eu ganhei de amigo secreto. Obrigada, Isa. Eu gostei do livro, né, então já começo falando isso. Eu acho que o trabalho dos dois autores de The Walking Dead era meio complicado, porque o livro pode ser lido tanto por gente que leu a HQ e acompanha o seriado, gente que só acompanha o seriado, que é o meu caso, e gente que, né, nem o seriado. Para as pessoas que não conhecem nada de The Walking Dead, é um livro legal, tá? Mas se você quer ler algo sobre zumbis, eu ainda prefiro o Apocalipse Z, é mais legal que The Walking Dead. Então eu vou falar com uma pessoa que não conhecia o personagem Governador. Porque pra quem leu o HQ, a pessoa já conhece, sabe que ele é um vilão e tal. Ele vai aparecer na terceira temporada de The Walking Dead, que vai estrear por agora, né? Então eu não sabia nada do Governador, então tudo que eles contaram eu fui acreditando, beleza, né? Não sabia desde o início quem era, então... O livro começa com 5 personagens, né, assim, acompanhando um grupo. Faz pouco tempo que houve essa infestação de zumbis. E aí começa com o Brian Blake dentro de um guarda-roupa, junto com a sobrinha dele, e desejando ter outras mãos para tapar os próprios ouvidos, porque ele estava tapando os ouvidos da sobrinha, enquanto o pai dela, que é o Philip Blake, estava matando zumbis adoidado, né, pela casa que eles estavam. E nisso já mostra bem a diferença dos personagens. O Philip é aquele cara, né, bem machão, assim, que quer matar todos os zumbis, e tem cenas dele matando zumbis, principalmente quando ele tá com muita raiva, ele se achando uma estrela cinematográfica e fala mesmo que ele quer matar com estilo. Enquanto isso, o irmão dele, o Brian Blake, é um cara mais, como posso dizer, covarde. Só que isso vai mudando ao longo do livro, né? O Brian sempre fica cuidando da sobrinha e o Philip fica matando e... Ele é o líder do grupo, digamos, sabe? Só que o Philip é um personagem muito louco, porque assim, desde o início ele fala que ouve vozes na cabeça dele, ou seja, isso é um mau sinal, né? Eu achei o personagem do Brian interessante porque eu acho que é bem provável que a gente seja esse tipo de pessoa e não como o Philip, mas tudo bem. No meio da noite eles estão numa casa e ele tá sem conseguir dormir, né? Ele lembra de um verso do T.H. White, que é: não com estrondo, mas com gemido, que seria como o mundo acabaria, então combina bem, né, com zumbis. E ele fica pensando nisso, né, poesia no mundo infestado de zumbi, imagina, gente. Tem outras cenas, assim, ele falando da história de Atlanta, porque eles querem chegar na cidade, aquela história de querer chegar em centro de refugiado, né, todo mundo sabe que isso é furada. Tem uma outra coisa que eu achei legal, porque envolve sociologia, né? Pra quem não sabe, eu faço ciências sociais. Eles chegam num lugar que tem um grupo de pessoas lá, né? Um grupo bem grande de pessoas. E aí ele fala que escuta ecos das aulas de sociologia dele e ele fica imaginando se um dia aquelas pessoas desesperadas e amedrontadas poderiam viver com algo parecido com uma comunidade realmente. Tive que tirar o Lúculo do muro. Eu achei o final muito bom, tipo assim... O final do livro é foda, sabe? Sério, é muito empolgante o final do livro. Eu terminei... Eu ouvi dizer que, na verdade, é uma trilogia. E seria todo sobre o governador, aparentemente. Parece que o segundo vai ser lançado junto com a terceira temporada da série. A primeira parte é meio lenta, eles, assim, fugindo, aí já começa a morrer personagem. E o que morre de personagem nesse livro não é brincadeira. Tem um personagem, é interessante ver que, à medida que o tempo vai passando, ele vai se apegando cada vez mais à religião. E aí tem algumas coisas interessantes nesse livro que também tem em Apocalipse Z, que é ver como que as instituições que nós estamos acostumados na sociedade, elas vão ser lembradas, ou o quão difícil é desapegar dessas instituições quando a sociedade não existe mais. Então é engraçado, quer dizer, não é engraçado. Tem uma cena que a Penny, ela vê um policial na rua, dentro de um carro, e ela vai correndo: olha, um policial, ele vai salvar a gente. Aí todo mundo: não, volta aqui. Porque ela chega e era, na verdade, um zumbi. E ela não entende, né? Mesmo um policial zumbi, não, ele não vai salvar a gente. Então tem outras cenas que eles vão falando, em um parágrafo só eles citam vários tipos de igrejas cristãs, mas assim, sei lá, batista, evangélica, católica, e todas elas estavam igualmente ferradas. Aí na segunda parte do livro eles vão conhecer outros personagens, tá? Tem cenas legais nessa parte, coisas envolvendo risadas, envolvendo música, então é aquele momento de, sabe, aliviar a tensão no meio de
toda loucura que seria isso. E até tem um beijo na chuva. Beijo na chuva é tipo assim, o ápice da coisa mais fofa e bonitinha que pode existir. Ah, tá vindo? Nem um livro assim tão terrível, né? Pra quê que eu fui pensar isso? Que pensar que o mundo tava feliz mesmo com zumbis. Porque o que se segue depois disso é a coisa mais tensa que tem no livro. Ou pelo menos pra mim. Isso até me lembra de uma recomendação que tá aqui falando que não é recomendado para menores. Tá? Falando sobre monstros, o que seria pior? Ter que enfrentar os zumbis ou pessoas monstruosas, que nem o Philip Blake. Tem uma cena que ele tá conversando com o Brian logo depois que o Brian não consegue matar um zumbi, o zumbi do policial que tava preso. E aí o Philip tinha ficado com muita raiva, né? Aí ele fala, brigando com ele, que isso não podia ser desse jeito, porque o mundo tava infestado por zumbis e a única coisa que o zumbi sabe fazer é matar. Então eles tinham que se tornar monstros piores do que os próprios zumbis pra poder sobreviver àquilo. E, né? Isso é muito tenso. E ele fala, não existe mais misericórdia, não existe piedade, não existe filosofia, não existe mais porra nenhuma. Outro palavrão. Não existe nada. Eu acho que tem gente que concorda com o Philip, mas eu particularmente não concordo. E aí agora eu vou falar sobre outro livro que eu li, que foi Lobisomens, né? Lobisomens foi escrito por esse cara que eu não sei, não vou saber falar o nome dele, eu vou chamar ele de Sabine, né? Tipo assim, íntima, seu Sabine. E na verdade esse livro é um ensaio sobre lobisomens. Esse livro deve ter sido escrito em 1800 e alguma coisa, eu não achei a data certa. Esse cara, ele era tipo um erudito, ricão, né? E aí ele, vou pesquisar sobre licantropia. E ele faz uma pesquisa muito legal porque ele vai retomar a textos clássicos, ele pega fragmentos de poemas, coisas, né, da antiguidade. Ele vai falando sobre lobisomens em várias épocas diferentes e vários tipos de coisas. Ele vai falar um pouco de lobisomem no norte da Europa. E aí é legal porque, assim, eu não sabia nada sobre lobisomens. Nada mesmo. E aqui no livro você vai acabar conhecendo coisas diferentes, por exemplo, nos países escandinavos tinha um tipo de cara chamado berserker, algo assim, e eles usavam roupas feitas de pele de urso ou de lobo. E eles podiam chegar em qualquer pessoa, em qualquer camponês assim, e desafiar a pessoa, né, pra lutar com ele até a morte. Se a pessoa morresse, ele ficava com as posses. Se a pessoa se recusasse a lutar, ele também ficava com as posses da pessoa. Ou seja, super legal esse desafio, né? Ele era muito temido pelo aspecto dele, até mesmo por causa da roupa de lobo. E as pessoas achavam que ele ganhava uma força, né, desses animais, porque ele era meio irracional, assim, sabe? Ele gostava da violência realmente. E aí ele vai contando outros casos, assim, outros tipos, que era ligado a lobos. Então, tem esse lance de pessoas que vestiam roupas feitas com pele de lobo. E é engraçado porque ele não vai se concentrar só... Ele tá falando de licantropia, né? Que seria se transformar em lobo. O que é licantropia? A transformação de um homem ou uma mulher em lobo, tanto por meios mágicos, para que a pessoa possa satisfazer o seu apetite por carne humana, ou por castigo imposto pelos deuses em punição a alguma grande ofensa. Mas ele também vai acabar falando de outros tipos de transformação. Então, assim, transformações para outros animais. Uma coisa que eu achei legal do livro é a organização dele, assim. Os capítulos têm palavras-chave. Então, se você tiver... Depois que você leu, se você quiser voltar para procurar alguma coisa, é mais fácil de achar. Depois ele vai falar um pouco sobre lobisomens na Idade Média, o que é interessante porque, assim, ele vai contar umas coisas que... Lobisomens não eram só aqueles que exatamente se transformavam em lobos. E aí, quando ele tá falando de Idade Média, ele vai citar um autor que fala que o demônio, né, ele fazia as pessoas acreditarem que eram lobisomens ou coisas assim, acreditarem que eram lobos. Então tinha 3 formas disso acontecer. Uma delas é que a pessoa achava que era um lobo, então ela ia, né, sair atacando humanos e animais, uivavam loucamente, e na verdade elas não tinham se transformado, né. Tinha a segunda forma, que era também que o demo fazia a pessoa acreditar que ela tinha cometido algumas coisas em formato de lobo, mas na verdade ela saía de casa em um estado de sonambulismo, alguma coisa assim. E a outra coisa era que o demo levava os lobos a cometer essas atrocidades, ou ele mesmo cometia, e aí depois ele chegava numa pessoa e, tipo assim, convencia aquela pessoa, né, que ela tinha feito aquilo. Então eu achei interessante porque a Idade Média é aquela coisa, né, da igreja e tal, super forte, cristianismo. Até a superstição do lobo, ela vai mais pra esse lado
de possessão demoníaca ou coisas assim. Ele vai começar a contar várias histórias. Tinha um que eu lembro, por exemplo, que era um mendigo, e aí tinha tido um incêndio numa casa, uma coisa assim, e as pessoas morreram queimadas. E esse cara, ele tava passando por perto e ele sentiu o cheiro da carne, olha que coisa horrorosa. Ele sentiu o cheiro da carne humana cozida ou sei lá. E como ele tava muito faminto, ele decidiu comer a carne da pessoa que tinha morrido no incêndio. E a partir disso ele se tornou um canibal. Então assim, aí ele vai começar a contar várias histórias de pessoas que praticavam canibalismo, mas que não eram realmente associadas a coisas assim de lobo. Ou então ele vai falar também de casos de loucura, pessoas que cometeram muitos crimes de assassinato, né? E assim, elas atacavam as pessoas, comiam partes do corpo humano, coisas assim bizarras mesmo. Mas o interessante foi que não levou a coisa mais para um lado sobrenatural. Começaram a achar que aquela pessoa tinha problema mental, né? Essa edição tem alguns problemas. O cara era um erudito que falava não sei quantas línguas, então ele faz citação em francês, em latim, coisas assim. E não tem uma tradução da citação, então fica, né, legal. Também tem alguns erros, alguns descuidos, mas tem uma coisa que é legal, porque a página, ela é diferente, tá vendo? Ela é meio manchada, assim, de marrom. Achei legal, assim, esse visual. E ele vai fazer esse panorama histórico. Eu gostei porque era uma coisa que me interessava, não de lobisomem especificamente, mas eu tinha essa curiosidade mais pra vampiro, mas de monstros de modo geral. Eu tenho uma curiosidade por entender de onde eles vieram, da onde, né, que surge esses monstros no imaginário humano. E aí ele fala um pouco disso, né? Por exemplo, ele vai falar que na Inglaterra não tem muitas histórias de lobisomem, na época que ele tá pesquisando, porque não sei em que época da história os lobos foram tirados da região, então as pessoas, os camponeses, não tinham muito por que temer os lobos, não tinha muito lobo. E aí o lobisomem não fica tão presente, enquanto isso na França tem muitas histórias de lobisomem. E aí ele vai contar casos bem próximos da realidade dele, por exemplo, de pessoas ricas, bem conceituadas, digamos, na sociedade, era general, sei lá o quê, e descobriram depois que ele tinha matado não sei quantas centenas de pessoas pra se alimentar, né? Ou então tem uma outra mulher que tomava banho de sangue humano. Então, tem coisas estranhas aqui. E fica essa temática. Se alguém souber algum outro livro, assim, que tiver esse panorama histórico também, às vezes, nossa, se tivesse um livro sobre zumbis, uma pesquisa sobre zumbis ia ser muito massa. Ia ser. De vampiro também. Esse é um livro interessante, não é aquele livro assim, nossa, que divertido. Também não é um cara escrevendo ficção. É um cara que tá pesquisando, querendo entender de onde que vem essas histórias de lobisomem. Ele faz uma referência a Bela e a Fera nesse livro. Eu não tive o cuidado de marcar, mas tem uma referência aqui. Bom, e é isso. Se você gostou do vídeo, dá aquele gostei pra ajudar. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!